Bom, meus amados irmãos, porque está gravando, viu? Você precisa entendeu? Né? Vamos retomar os nossos estudos fazendo uma recapitulação, a não ser que alguém que esteve na última aula lembre um ponto e contribua então para o início dessa aula. Um de cada vez para não causar tumulto. Coisa boa, fale. Eu não estava presente na última aula, mas assistiu? Mas sim, teve um ponto assim que ficou gravado no meu coração, né? Que bom. Porque quando grava no coração a gente analisa melhor. Professor, que interessante aquilo de a liturgia de um culto que a gente hoje vê que antes de dar a palavra para um ministrador, todos falam, agora chegou a melhor hora. Sim. A palavra, né? E você bateu muito em 1 Coríntios 14, que a liturgia de nós como servos de Deus não é simplesmente sentar e assistir um culto, é ser o culto, né? Exato. Quer dizer assim, se nós nos unirmos aqui, e a gente percebe isso mesmo, quando a liturgia de um culto não é assim, próximo, isso, exato. né? A liturgia de um culto para uma pessoa que dirige pelo Espírito Santo, assim, deixando Deus usar, a Estela traz uma palavra, né? A Estela louva, o irmão, você vê que até fica um culto gostoso, diferente. E não engessado, né? E não engessado, né? Isso é interessante porque o culto é nosso. O culto o que é o culto a Deus, o culto bíblico a Deus? Ele se dá no coletivo, embora eu possa individualmente ter comunhão com Deus, louvar a Deus por meio de músicas, de cânticos, né? Orar a Deus e etc. Mas o culto bíblico, ele é comunitário. O culto bíblico é coletivo. O culto bíblico é quando a comunidade assenta-se à mesa, que figuradamente eu estou falando, né? Onde ali é partilhado aquilo que Deus deu para cada um. E aí é o 1 Coríntios capítulo 14, né? Quando vocês se reúnem, irmãos, o que deve acontecer? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem interpretação, não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então o culto nem é meu, o culto é nosso, né? Então nós criamos uma liturgia onde de fato um é responsável pelo culto acontecer, né? E a gente vê uma perda enorme, porque ali existem os dons do Espírito Santo distribuídos na igreja. E lógico, tem que ter uma ordem. Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios capítulo 14. Tem que ter uma ordem. Aliás, 1 Coríntios capítulo 14 foi escrito justamente para dar ordem para o negócio, para não ser assim, bagunçado, né? Então, de fato, aí ele vai ordenar. Tem alguém que profetiza? Então profetize um depois do outro, 2 ou 3, porque o culto não se resume em profecias, né? E quando um fala, o outro seja calado. Todo mundo tem que ouvir, e todos ouçam e julguem, né? Então, para que também aquele que fala seja julgado, e essa é a questão que a gente ouve muitas vezes, não se deve julgar o profeta e sim a profecia. Não, a Bíblia diz julgue o profeta, a profecia e tudo mais, né? Julgar no sentido de colocar num crivo bíblico, não é julgar em outro sentido, né, pejorativo, mas no sentido do crivo bíblico e tal. Mas a questão o que é o culto? O culto é onde o Espírito Santo usa a todos para edificação mútua. Não é onde a gente espera um pregador, não é onde a gente, onde a gente às vezes pensa, não, eu vou para a igreja hoje, Senhor, fala comigo, né? Usa fulano. Essa não deve ser o desejo, a mentalidade, a intenção, a motivação de me sair de casa e ir para o culto nessa intenção. E deve sim, Senhor, me usa para edificar alguém. Percebe que mudou a perspectiva. Mas você entende que é isso que a gente vive? Sim, por quê? É isso que a gente aprende? E por quê? Aprende a palavra é essa, a palavra-chave. Essa palavra que você falou chega a abrir um monte de coisa aqui, você não tem noção. Não é o que a gente está estudando, é justamente o aprendizado ou o ensino, não é? Sim. Então, por falta do ensino adequado, nós vivemos de uma forma inadequada. E anos? Não, séculos. Não é. Décadas. Não, mas é terrível isso. Claro, né? que é. É por isso que o ensino, que a gente está tratando do ensino desde lá de Gênesis, lembra? Sim. A questão do ensino, né? Escola Bíblica Dominical, a gente vai chegar nela própria, né? Dita na própria escola dominical, quando foi criada e tal, mas a gente está falando aqui a respeito do ensino, que sempre foi uma prioridade, eu estou falando aqui na perspectiva de Deus, nas relações, quando se diz respeito em você passar valores para as outras pessoas.
Os valores se passam não pela fala apenas, que é a nossa pregação. Jesus não tem esse perfil. Eu não estou falando nem que é errado totalmente, né? A questão da pregação como a gente tem hoje, o orador, né? O pregador. Não estou nem entrando na questão que é errado. Mas, por exemplo, em Jesus nós não vemos esse perfil de pregador. Jesus, todas as vezes que abria a boca, era de uma forma instrutiva, orientadora, né? Ele passava doutrina. Então, diz a Bíblia, o capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus é conhecido como o Sermão do Monte. Foi dividido nos 3 capítulos, mas ali é uma fala só de Jesus. O capítulo 5 diz que ele se assenta, né? Abre a sua boca e começa a ensinar. Do capítulo 5 até o 7 é uma fala só de Jesus. Não são falas distintas em momentos distintos. Ele sentou e começou a ensinar todos os 3 capítulos. E aí, no último versículo do capítulo 7, acho que é verso 28, vocês podem me ajudar aí, por favor, abrindo a Bíblia, diz que as pessoas que ouviram se admiravam da doutrina de Jesus. Olha que coisa interessante. 7, deve ser 28. Não sei se tem 29. Tem 29, Estela? Então o 29 é o último, né? É. Então leia o 28 e o 29, por favor. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então se admirava da sua doutrina, do seu ensinamento. Em outras passagens mais, a gente vai ver o ensino de Jesus, Jesus ensinando. A gente falou da aula passada, então, pegando o gancho que a Ângela deixou aí pra gente, que Jesus, ele era aquele mestre por excelência. E onde ele ensinava? Não é nem onde ele ensinava, aonde ele ensinava. A palavra não é onde, é aonde, porque era um movimento, não era um lugar. Jesus não tinha um lugar específico para ensinar. Não era na sinagoga, era também na sinagoga, mas não era só na sinagoga, era nas praças, nas casas, nas ruas, andando com os discípulos, em todas as oportunidades, em todas as ocasiões, irmãos. E isso que é interessante, que nós falamos na aula passada, essa oportunidade que Jesus não deixava passar nenhuma. Em uma conversa com a pessoa, ele trazia uma verdade profunda. Ele ensinava de tal forma que, se tivesse uma multidão, uma pessoa, não fazia diferença nenhuma. Ele dava o valor, porque não era o alcance que ele ia ter, era a pessoa que ele estava ensinando, tinha tanto importância quanto as multidões. E não fazia diferença Jesus falar para 5.000 ou para uma pessoa, E as grandes verdades, as profundas verdades, me parece que Jesus, ele ensina para uma pessoa, a mulher samaritana, o Nicodemos, Então, no particular. E aí a gente aprende aqui no discipulado. O que é o discipulado? É você andar com uma pessoa, acompanhar uma pessoa. Aí a gente já vai puxando aquilo que a gente estava falando sobre relacionamento. Então o ensinador, ele se relaciona com a pessoa, porque o evangelho resume-se em uma reconciliação com uma pessoa, não é, irmão? Em um reatar com uma pessoa, em andar com uma pessoa. O que é o evangelho, irmão? Se não o voltar ao jardim e conversar toda a viração do dia com Deus. O que é o evangelho se não sentarmos de novo à mesa com Deus? O que é o evangelho se não a reconciliação entre eu e a pessoa de Deus? Isso é evangelho, é relacionamento. Não é não se chama de relacionamento, Mas essa forma de viver nas instituições religiosas, que é muito superficial, onde a gente se encontra 2, 3 vezes na semana, de uma maneira muito superficial, onde a gente não sabe a realidade do outro, porque o culto é para Deus, Se o culto é para Deus, horizontalmente, eu não me relaciono, porque eu vou para onde? Para a casa de Deus, me relacionar com Deus, pedindo para que Deus use alguém para falar comigo. Eu vou buscar minha bênção. Eu não vou ser o canal de Deus para alcançar o outro. Mas não pode abaixar a porta da graça. Quem entrou, entrou. Quem não entrou... Obrigado, meu. Então, o que acontece? A gente está lidando com essa questão do ensino. O que é o ensino? O ensino, antes de qualquer coisa, é eu andar com uma pessoa e eu passar para ela a minha vida, transferência de vida. Não é transferência de conhecimento. Eu até posso ensinar o que eu sei, só que eu vou gerar só o que eu sou. É natureza para natureza. Quem é espiritual vai gerar o ensino espiritual, Eu posso ser técnico, eu posso ser um mestre no sentido teórico, só que eu vou gerar
em uma outra pessoa aquilo que eu sou. Então, se eu sou um discípulo de Jesus, se eu amo a Jesus, se eu amo o Espírito Santo, tenho comunhão com o Espírito Santo, Deus vai usar a minha vida mais do que teoricamente como inspiração para o outro. Então é transferência, transfusão de vida. O que Jesus disse em João capítulo de número 6, verso de número 63, irmãos? Eu acho muito interessante esse texto. Vale até a gente gravar esse texto na mente. 6:63, né? As palavras. O Espírito é que vivifica a carne. Não, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras de Jesus transmitem Espírito e vida. Olha que coisa interessante. Todo ensino bíblico que é de fato bíblico, ele tem que gerar vida nas outras pessoas. E vida do Espírito, e vida de Deus. Porque se um ensino, irmão, supostamente bíblico, ele não trazer no coração de quem ouve o desejo de ser transformado à semelhança de Cristo, ele pode ser um ensino elaborado, onde arranca aplauso das pessoas, admiração das pessoas, né? Onde o ensinador se torna uma figura assim, admirável. Mas se esse ensino não gera desejo no coração de quem ouve, um desejo de transformação para se parecer mais com Cristo, possivelmente isso não é algo inspirado pelo Espírito Santo. Possivelmente não é um ensino, não é uma transmissão de vida, não é um discurso ungido, poderoso, com autoridade. Tá certo, irmão? Então o ensino não é apenas eu sentar na frente de algumas pessoas, assumir o microfone, um púlpito na frente de algumas pessoas, né, tomar a condução da proposta lá do ensino e falar e tirar dúvidas e tal. Não necessariamente isso. Agora, quando eu estou ensinando e sendo usado por Deus, aqui eu sou uma ferramenta, não estou falando eu aqui, hipoteticamente, né? Mas quando aquele que está conduzindo aquele ensino, ele é usado por Deus para gerar no coração das pessoas um desejo de se parecer mais com Cristo, não com ele, mas com Cristo, então aí se deu o ensino bíblico. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, se aquele aprendizado é de fato aprendizado como a gente considera que é aprendizado, porque alguns consideram aprendizado assim, quando a pessoa consegue repetir aquilo que o professor falou, né? Foi, irmão, que é só teologia, aí pronto, já vem com os conceitos, assim, o professor falou e ele reproduz igualzinho, tecnicamente, né? Nossa, aprendeu mesmo, né? O aprendizado bíblico é quando a gente pratica aquilo que ouviu, quando a gente vive aquilo que ouviu. O aprendizado se dá no reconhecimento quando a pessoa vive, aplica na sua vida. Aí é aprendizado, aí aprendeu. Porque nós ouvimos, irmãos, esquecemos. Nós vemos, lembramos, não é? Só que nós fazemos, aí sim nós aprendemos. Então, quando se dá o ensino bíblico, quando é reconhecido que o ensino bíblico ele se deu com efetividade, quando a pessoa vive aquilo. Porque a gente chama de conversão. A gente chama de... sim, pode ser, a conversão. A pessoa convertida, né? É uma pessoa que tem atitudes diferentes, Isso. né? Ela tem a metanoia, o arrependimento, a mudança de vida. Porque quando a gente ouve, mas aquilo não produz nenhuma mudança na nossa vida, para que está servindo esse aprendizado? Para que está servindo esse acúmulo de informação? Para que está servindo esse arcabouço de conhecimento que a gente está acumulando? Eu falo para que está servindo. Como um peso de juízo eterno que se reverterá contra nós, porque muito mais sabemos e menos praticamos, é pior. É melhor não ter sabido. Não é verdade? Era melhor não ter começado o curso de teologia. Olha aí, irmão, vocês têm a oportunidade de fugir hoje. Porque quanto mais dias vocês virem aqui, quanto mais tempo passarem, quanto mais forem esclarecidos e menos aplicarem, isso será, irmão, muito pior. É por isso que a Bíblia diz, vocês não querem ser mestres não, porque receberão mais duro juízo. Então, irmão, levando em consideração aí o que o irmão está falando, eu concordo também, plenamente. Será que a igreja hoje em dia, ela só está crescendo na graça e a sabedoria está ficando um pouco para trás? Será que os irmãos não estão se escondendo atrás dessa frase, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu coloco o meu jugo mais pesado, né? No juízo final. Então eu vou ficar só na graça mesmo e às vezes você faz pegadinha, tipo,
quantos animais que Moisés colocou na arca? Fulano, você fica, claro. Moisés? Entendeu? Moisés, né? Então, irmão José, eu vou só destacar essa questão graça. Eu sei o que você quis falar e eu sei o que está na mente quando se fala graça, mas para mim, na minha compreensão bíblica, é impossível você crescer na graça destituído do conhecimento, porque a Bíblia diz assim: crescer antes na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento que nós estamos falando, ele tem que nos levar à conversão, ao desejo de servir a Deus, não é? Então a questão é, na verdade, existem alguns fatores que eu vejo. Primeiro, a negligência do ensino bíblico. Aquele que ensina deve ser o exemplo daquilo que ensina. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando que aquele que ensina, ele no mínimo deve ser aquele que mais deseja viver aquilo que ele ensina. Talvez ele não viva tudo, mas tem que desejar no mínimo. Porque eu estava conversando hoje com um irmão, aliás, mecânico bom é assim, irmão. Mecânico bom é aquele que arruma o carro, convida para almoçar. Aconteceu hoje, né? E ainda é o aluno de teologia, então, benção pura. E aí a gente conversando, né? Tal, ali na casa dele, e nós estávamos falando a respeito disso. Foi sobre matrimônio. Ó, o pepino já que a gente começou a falar. E as mulheres lá, tá, a esposa, a tia dele e tal, a filha também já aprendendo alguma coisa lá. Não sei se ela desanimou muito com o matrimônio depois daquela conversa. Tomara que tenha desanimado. Né? E assim, na conversa que eu tenho com uns jovens, inclusive, para respeito de namoro, negócio de casamento, eu tento assim fazer desistir de casar, se relacionar. Oxe, vai viver aqui, eu nunca. Não, porque se ainda sabendo de tudo isso, todos os contra, todos os percalços, todos os espinhos, todas as adversidades, ainda fala assim, não, eu quero. Então é bem possível que já vai entrar no negócio sabendo, vão enfrentar, porque há um romantismo assim, nossa, né? A gente vai casar e vai ser as mil maravilhas, a gente passa isso, né? Principalmente para as mulheres, né? Não tem aquele glamour e tal, né? Porque assim, meu príncipe montado no cavalo branco, aí casou, descobre que casou num cavalo. É verdade, Analice, é verdade. Então, é verdade, irmãos. Vocês estão brincando, mas o negócio vocês estão rindo, mas vocês sabem que é sério. E aí a gente falando de matrimônio, eu esqueci o que eu estava falando. Cavalo. Aí que ela desanimou, tudo bem. Fale do relacionamento que você ia falar. Não, mas não era isso que eu ia falar. Mesmo assim, a pessoa ainda. No mecânico, a conversa que a gente fez. Mesmo assim, depois de tudo isso que você falou, a pessoa ainda quer casar. Antes disso, é assim, mano, quando eu saio da inspiração e na carne, é isso, entendeu? Foi. Salvador? Tá indo assim, pelo Espírito ainda vai bem. Aí vai falar besteira, perde a inspiração. Deixa eu ver se daqui a pouco eu lembro. A questão é que. Na graça e no conhecimento. Exato, isso. Obrigado. Obrigado por trazer O mestre a tem Bíblia. que ser, quanto mais ensina, ele tem que ser apto para querer mudar. Exato, obrigado. Aí já estou retomando o negócio. Tá vendo? Espiritualidade dos alunos que me ajuda aqui, se fosse pela minha. A questão assim, quando você. No caso eu estava falando para eles, bom, eu falei assim, ó, não é que eu faço tudo isso, porque eu estava trazendo assim, quase que, né, e tal, a gente tem que fazer assim, assado. Aí eu falei, calma, irmão, não é que eu faço tudo, mas eu devo ser o primeiro a desejar isso. Eu devo ser aquele que, porque a última palestra que eu dei para casais, me parece que foi outubro ou setembro agora, não me recordo muito bem. E eu comecei falando para os irmãos, lá para os casais, que a minha preocupação maior a respeito deste assunto era não pensar mais nele, era não achar que não deveria mais me preocupar com ele. Então eu devo ser aquele que me preocupa, aquele que pensa, aquele que persegue. O ensinador deve ser aquele que deseja. O que é santificação? O que é a pessoa santificada? Não é a pessoa que nunca erra, é a pessoa que nunca desiste de fazer a vontade de Deus mesmo errando. É aquele que tropeça, mas não fica caído, se levanta. Não é? É aquele que persegue a vontade de Deus, aquele que busca a face de Deus. Então quem é o ensinador? É aquele mesmo com seus erros. Ele ainda consegue inspirar as pessoas. Nos nossos pecados nós conseguimos ser exemplos. Quando há o arrependimento, Davi deixou de ser exemplo? Não.
E os pecadão que ele cometeu? Feio, um negócio que teve uma consequência horrível. Deixou de ser exemplo? Não. Ainda inspira? Claro que inspira. Talvez seja o maior exemplo que existe na Bíblia, fora Jesus, né? Jesus não tem comparação nenhuma, fora da curva. Não tem como. Mas Davi, para mim, é a maior figura que existe na Bíblia, como um paradigma de servo de Deus, como um padrão. E eu estou falando aqui de homem que errou. Mas por que ele é exemplo? Porque o Salmo 51, ele mostra como deve ser a atitude, como Deus quer que seja a atitude daquele que o serve. Como que é? Arrependimento, desespero por não perder a presença. Ele não falou: Senhor, não deixa eu perder o reino, Senhor, não deixa eu perder a fama, Senhor, olha a minha reputação como que vai ficar, olha aí, Senhor, não vou ser mais convidado para os congressos, olha a minha agenda como vai fracassar. A preocupação de Davi não era essa. Não vão me reconhecer mais como pastor. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, renova em mim um espírito reto. Olha a preocupação, é ele e a comunhão com Deus, é o que ele mais prezava. Ele disse: Senhor, se tu aceitasse sacrifício e holocausto, eu daria, mas eu sei que o Senhor não se agrada disso. O Senhor quer um coração quebrantado e contrito. Dessas coisas o Senhor não despreza. E André, e o amor que ele tinha por aqueles que perseguiam ele, aonde que uma pessoa se levantar contra a gente, que hoje a gente fala que somos meninas dos olhos de Deus, né? Assim, um olhar torto a gente já fala, não é? Ele chorou pela morte do filho que perseguiu ele, chorou pela morte de Saul que perseguiu ele, o conselheiro dele que traiu, todo mundo, né? Sabe, chorar por uma pessoa que te persegue, você fala: morre, não é verdade? Mas não é, não. É o homem na Bíblia que tipo assim, que tem o coração de Davi. Então, por isso que Deus disse: é o homem segundo o meu coração, que é um homem que erra, mas um homem que busca. Davi foi o único rei de toda a história, irmãos, de Israel, durante séculos, o único que não se prostrou diante da idolatria, que sempre honrou Deus, sempre buscou Deus, sempre amou Deus, desde a sua meninice até a sua velhice. Ele foi aquele que, ele fez o que fez, ele foi o homem de guerra que foi, porque ele zelava pelo nome de Deus. Ele começou mostrando isso na sua adolescência, com quase 17 anos, quando veio um gigante e ele disse: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Vocês percebem? E os salmos, quando diz assim: Senhor, tu vai deixar que esses inimigos prevaleçam? Por que aqueles salmistas oravam daqui? Porque a gente olha assim falando: isso aqui é vingança, né? Isso parece quase que tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje vai ser a vingança, né? Parece, não parece? Mas aqueles homens, eles estavam orando para que os inimigos fossem destruídos por conta do zelo de Deus. Não era por causa deles, que eles queriam o alívio do sofrimento, que eles queriam ser honrados. Você vai ver que Deus é na minha vida, essa besteira toda que a gente ouve hoje, né? Essas profetadas e tal, aquele negócio que é horrível, é vingança. Está plantando no coração das pessoas vingança, né? Que você vai ver, esquenta não, que Deus vai abrir a sepultura e você está tocando. Faz um tempo que eu não ouço isso, mas eu acho que ainda existe isso no meio das igrejas, né? Existe isso, tanta coisa doida. E aí, irmão, a gente percebe que o instrumento de Deus, a ferramenta de Deus, a pessoa de Deus que ensina, ela transmite, antes de tudo, a vida, a conversão, o Espírito Santo, ela transmite, não é? É interessante, é por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele ensinava totalmente diferente dos outros, porque Jesus, ele falava com tanta graça, e a Bíblia vai dizer isso, acho que é Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, saía a palavra da boca de Jesus com tanta graça, que as pessoas ficavam horas a fio ouvindo este homem. Não tinha microfone, não tinha PowerPoint, não tinha tudo isso que a gente acha que tem que ter hoje, né? Som, ambiente, ar-condicionado, não tinha nada, irmão. Horas a fio. Quanto tempo durou essa fala aqui? Você falou até o capítulo 7? Tem muitos temas aqui, né? Nossa. Imagina quanto deve ter durado esse sermão, hein? E ninguém arredou o pé, né? Mas eu tenho usado pela sabedoria, né? Ele procurava um local que é onde o som atingisse todos, né? Ah, não, sim. Você está falando para chegar o som, né? Isso, Sim, tem tudo isso aí. Mas o que eu vejo aqui na Bíblia, a questão que atraía o povo e o que fazia com que aquilo fosse eficaz na comunicação era quem estava transmitindo. As palavras que saíam da boca de Jesus não só saía como uma questão teórica dos rabinos, que
que também tinham conhecimento, que conheciam a lei, os sacerdotes, os escribas. Não, saía da boca de uma pessoa que primeiro se compadecia daquelas pessoas que ele estava ensinando. Foi o que nós falamos na aula passada. Quem ensina deve se compadecer. Ele olhava para aquelas pessoas e via que era como ovelhas que não tinham pastor. Ele chorava por aquelas pessoas. Quando ele ensinava para uma pessoa, pela multidão, ele se importava com cada uma delas. Essa é a questão, é o X da questão aqui, que a aula passada eu tentei enfatizar, que vocês não lembram mais, né? Depois de tanto panetone de cidra, esquece mesmo. Né? Vinho, né? Mas refinado, não sei. Então, o que acontece, irmãos? Aqui a gente percebe, na página 38, lá em cima, se vocês estão com o livro aí, didático, lá em cima vai dizer, e eu circulei a palavra, que é a primeira palavrinha inteira aí, lá em cima, sensível. Sensível, não está aí, ó? 38. Circulado aqui, ó. No livro de vocês, não sei, no meu está circulado. Eu achei interessante essa palavra aqui, né? Aqui em cima, ó. Sensível, tá? Que é a continuidade aqui, dizendo a respeito de Jesus, que é o mestre dos mestres, né? Além de conhecer bem o conteúdo que ia ministrar e compreender o valor dos métodos, era criativo e sensível. Sensível, irmãos. Nós não podemos ensinar as pessoas sem nos compadecer delas. Tem algumas palavrinhas que eu acho interessante: empatia, alteridade, compaixão, generosidade intelectual, não é? Vocês sabem o que significa essas palavras? Empatia. Olha, empatia. Você se colocar no lugar do outro. Alteridade, uma palavra que eu acho interessantíssima também. Alteridade. Tem mais ou menos a ideia de você também se colocar no lugar do outro, sentir as misérias do outro, que é a compaixão, é eu me compadecer com, sofrer com, né? Generosidade intelectual, eu tenho que dividir aquilo que eu sei, aquilo que eu recebi de Deus, eu não posso conter-me em mim mesmo, eu não posso reter comigo aquilo que eu entendo de Deus, eu preciso compartilhar isso, eu tenho que ser generoso. A questão aqui é que Jesus era sensível, porque ele sentia a dor do outro. Irmãos, quando a gente vai aconselhar pessoas, é muito fácil a gente pegar a Bíblia e falar assim: você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim. Fácil, né? Se coloca no lugar da outra pessoa, vê se você está disposto a ouvir aquilo que você mesmo vai falar. Se coloca na situação daquela pessoa, as fragilidades dela, os dramas dela, procura conhecer, se relaciona, senão a gente vira um teórico, um técnico, um profissional, uma pessoa que sai esbanjando versículo bíblico e falando, vai lá, volta para sua casa e faz assim, mas assado. a gente só se encontra na igreja, irmão, não dá tempo para isso. Então, aí que é o problema. A gente só faz o Senhor e tá bom. Aí que é o problema, né? Quando dá paz, né? A Bíblia diz que ele tinha íntima compaixão, né? Aquela mulher lá a viúva de Naim, tem essa expressão lá, né? É. Então, Jesus possivelmente olhou para aquela mulher e aí olhou através daquela mulher, viu todo o sofrimento. Estalinha, tu vai lembrar que eu vou falar agora, veja bem, porque você perguntou, anotou e quis saber outras coisas mais que eu nem falei. Sim, foi lição de casa que você deu para todo mundo. E fizeram? Não sei, perguntei, esse povo fez. Tu fez? Fiz. Compartilha com a gente, então. Não, você tinha. Fala aí. Vem cá, vai lá. Quem fez mais além da Estela? Do quê? Que era... What? Lembra que eu falei, tá vendo? Esquece bastante coisa. Lembra que eu falei que a gente olha o milagre apenas no sobrenatural, no extraordinário, mas que quase todo milagre tem o seu aspecto natural e ordinário? Aí eu peguei o leproso, capítulo 1 de Marcos, peguei a respeito da viúva de Naim, a mulher do fluxo do sangue, não foi? Isso, aí você deixou para casa a mulher Sirofenícia. A mulher Sirofenícia, isso. Essa que eu queria. Não lembro, não. Eu falei a respeito do que a gente vê o milagre. A gente que é pentecostal, crente, acreditando no poder de Deus, a gente sempre vê essa questão do milagre, da intervenção de Deus, né? Daquela coisa boa e tal. Só que a gente esquece que a preocupação de Deus também, e nesses textos que eu coloquei para vocês, eu trouxe essa visão humana, essa visão ordinária, essa visão natural, essa visão onde o milagre não alcança. E é onde poucos de nós enxergamos, porque o milagre dá mais brilho, o milagre destaca mais, o milagre é aquilo que a gente quer, porque o milagre é mais fácil de trabalhar com ele, de vivê-lo é mais fácil,
é mais desejado o milagre, porque a gente se esquiva das nossas responsabilidades humanas, e muitas vezes Deus realiza o milagre por causa da nossa negligência, do cuidado do outro, não é? Por que Deus precisa intervir com o milagre? Porque a gente está fazendo a nossa parte, porque a criação não está dando conta, porque a igreja é negligente, porque a gente como pai, como filho, como cônjuge, como cristão, como vizinho, como profissional, não está dando conta. Aí o Espírito Santo precisa entrar no negócio e falar, era para vocês fazerem, porque eu deixei para vocês fazerem isso, por que vocês não estão fazendo? Aí como Deus não depende da gente, porque se dependesse da gente estava falido, a gente estava indo para o buraco aos montes, não é não? Aí Deus vai agindo assim sobrenaturalmente, tem que usar anjo, tem que usar mula, tem que usar galo, baleia, pedra, tudo. Não é verdade? Tem que realizar o milagre. E aí eu peguei e falei, irmãos, está vendo? Quando Jesus toca naquele moço, naquele rapaz lá do Marcos capítulo 1, que a Bíblia diz que Jesus não só curou, Jesus tocou, né? Calor humano, afetividade, trazer de novo para o convívio social, dar carinho, dignidade do toque humano. Quem tocaria num leproso, né? Quem tocaria? Mas de longe a gente receba aí a cura. Não sabia que não, irmão. Receba a cura em nome de Jesus. Fica aí mesmo. Né? Quem tocaria? E a mulher do fluxo de sangue? Por que Jesus colocou aquela mulher para que todo mundo soubesse que a mulher tinha sido curada? Se o interesse só era o milagre e a cura, não precisava, a mulher ia para casa satisfeita. Como diz a minha sogra, satisfeita. Né? Satisfeita. Mas não, Jesus fez a questão de falar, essa mulher que era segregada, essa mulher que não participava mais da adoração no templo, essa mulher que é impura, é imunda, que não pode cerimonialmente participar de nada, estou devolvendo ela a dignidade de participar com vocês, no convívio social. E a mulher, a viúva de Naim, melhor dizendo, né? A viúva é a mesma coisa, a gente vê o milagre da ressurreição do menino, mas e a dignidade que aquela mulher, ela recebeu, ou melhor, ela nem perdeu, ela ia perder, ou seja, sem marido, sem filho, o homem ia cair na mendicância ou na prostituição. Então vocês engajam, né? Nós estudamos, isso, né? Exato. A pessoa que era viúva, ou ela era prostituta, ou ela era mendiga, né? Isso. Então o papel nosso como ensinadores, como aqueles que portam a palavra de Deus e vai transmiti-la, a gente precisa entender que as pessoas estão cansadas de discurso evangélico, irmãos. Elas querem ver Cristo na nossa vida na prática. Tiago diz, pelo amor de Deus. Eu estou acrescentando pelo amor de Deus, mas Tiago acho que como se fosse, pelo amor de Deus, vocês entrarem na casa de alguém que está faltando pão, que não tem remédio, que tem que pagar luz, e vocês orarem e falar, vai-te em paz, eu digo, vai de Satanás. Não é possível, irmão. Que religião é essa? É por isso que ninguém visita ninguém, irmão, para não saber. Não, visita até, mas visita como desencargo de consciência para falar que foi. Ó. Não, nem vai, irmão. Veja bem, não, aí tá ruim demais, Ângela. Eu tô lidando com você é bonzinho, irmão, você é bonzinho. Eu tô lidando com um religioso, mais ou menos. Você que pensa, filho, tem um determinadas Tu quer me desanimar, né? Não, eu tô. Tem determinadas visitas que você tem que agendar a visita. Você não sabe de nada, inocente. Aí é o cúmulo do... Mas vamos pro menos mal. É porque você é bonzinho. Sou não. O irmão, não, assim, bom é Deus. Sou não. Tu me conhece. Deus na sua vida é bonzinho. Não, ele é bom mesmo. Não, então o que acontece? O que o povo quer ver é Cristo, irmão. É o Evangelho na vida dos evangélicos. É o Cristo na mensagem. Está cansado de... Irmão, o que tem de rádio evangélico? O que tem de canal. 24 horas de evangelho. Você vai... Tem lá 300 canais, né? Você pode ter certeza que um monte lá sai de um, vai para o outro e tal, e tá a mesma igreja em 2, 3 canais. É um negócio fenomenal. Igreja em cada esquina. Aliás, um quarteirão de uma esquina a outra é um monte de igreja, uma do lado da outra, uma na frente da outra. Eu era porteiro em uma igreja chamada Cooperador, e tinha uma hora que eu estava cantando o hino da outra igreja. Tô brincando não, é sério. Eu ouvi aqui, né? É sério, não tô brincando não. Então, meu Deus, então quantas igrejas nós temos? Evangélico sobra, está caindo pelo ladrão, duplo sentido da palavra, no nosso país, né? Tem igreja até umas horas, todo mundo ouve evangelho, agora ouve um suposto evangelho, mas o que as pessoas querem ver de fato é o evangelho na nossa vida, é o Cristo na nossa vida.
é a humanidade na vida dos cristãos, porque o que muitos não entendem é que o Evangelho não é uma proposta de pegar o ser humano e fazer ele tão espiritual que ele se pareça um anjo, mas o Evangelho é pegar esse ser humano, fazer ele tão ser humano que ele se pareça com Cristo humano, para que as pessoas vejam através do humano eu regenerado, o Cristo. É que as pessoas olham pra gente e têm a ideia de perfeição. O super espiritual. O super espiritual, que se você der uma vacilada, mas você não é crente. Mas quem é o super espiritual? É aquele que não se relaciona com os imundos, né? Não é não, irmão? É ou não é? Quem é o super espiritual? É aquele que se enfia lá no gabinete, no claustro, nos montes, não, mas não tem nas vigílias. Na vigílias. Bíblia, que se você não consegue mais se... Lembra o versículo que a gente falava? Eu falei muito pra ele. Como é? Se você, eu não lembro como que ele está escrito. Tipo assim, você está no mundo, se você tem que se relacionar com o mundo, senão você sai dele. Acho que é em Coríntios. Não é desse jeito, não é. Não é com essas palavras. Não, continua. Pula essa parte. Não, porque nós trabalhamos em capítulo 5 de 1 Coríntios, onde Paulo vai falar, olha, vocês não se associem com os que dão mau testemunho. Não necessariamente com os maldizentes, com os bêbados, essa raça ruim, porque então seria necessário vocês saírem do mundo. Isso. Paulo está dizendo para que a gente não tenha comunhão com aquele que se diz irmão e dá mau testemunho. Então há uma medida protetiva do outro, estou protegendo o outro, não eu. Aquele irmão que dá escândalo, aquele irmão que dá mau testemunho, aí eu corto a comunhão com ele para a proteção dele. Eu jogo ele para Satanás, que é para ver que se no final da sua vida, mesmo arrebentada, o seu espírito seja salvo. Ele precisa saber que eu não tenho comunhão, luz não tem comunhão com as trevas, mas é aquela treva que se diz luz, porque Jesus disse, cuidado, que a luz que há em ti não seja trevas, porque quão grandes serão as suas trevas. Vocês entendem o que Paulo estava tratando? Então nós não devemos ter comunhão, ou concordar, não é? Ou chamar de irmão aquele que escandalosamente ele denuncia o seu pecado dizendo que é crente ainda. Aí é outra coisa. Não sei se é nessa passagem aí, acredito que seja, que Paulo também fala que se caso acontecer isso conosco, aí fala para nós sair do meio desse povo, né? E muitos entendem que se você está numa denominação, que você tem ciência que o dirigente ali está em pecado, e você sabe disso, então se ele for condenado, você vai ser junto, porque você está congregando num lugar onde você sabe que o condiz com a palavra de Deus, então ele quer que você saia do meio desse povo. Então o que a Bíblia está dizendo é para que a gente tome cuidado do convívio religioso. Sai dela, povo meu. É a Babilônia, irmão. É a religião prostituta, não é? Não é o pecador em si, porque o pecador em si é a pessoa que nós temos que nos relacionar. É o que Jesus foi chamado de amigo de quem? Publicano e pecador. Aí quando eu falo para os irmãos assim, os irmãos ficam meio, será que é assim mesmo, André? Porque se Jesus hoje viesse nas nossas igrejas, não seria admitido como membro, membresia não ia. Ia ter diácono olhando torto para servir Santa Ceia para Jesus. Oportunidade, mãe, por tudo. Jamais. Não ia. Pelos parâmetros que a gente tem hoje, que o camarada não pode conversar com supostos pecadores, né? E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se eu sou luz, não existe trevas que possa apagar a minha luz. Pelo contrário, sou eu que chego lá e dissipo a luz. As trevas. Desculpa, as trevas, obrigado. Eu sou a luz e dissipo as trevas. Eu estou ficando nervoso. Não há, irmão, jamais condição nenhuma da podridão de uma carne ser tão poderosa de fazer com que o sal, se é sal de fato, perca a sua propriedade. Se ele não salva é porque ele perdeu a sua propriedade, que eu acho uma coisa impossível, você só pode perder a sua propriedade. Só se vencer. Se? Vencer. Nossa, mas é difícil, hein? Mas vence. Mas é muito difícil. É muito difícil. É porque aquele sal também que Jesus estava se referindo não é esse lepre. Mas aí o sal. Mas aí quando Jesus fala assim, ele foi discípulo, para mais nada serve, para você para ser pisado, ele está dando exemplo. Que nós, como sal, nós temos que ter utilidade, né? Não só utilidade, porque o sal existe uma propriedade, que é o cloreto de sódio. Se o sal perde o cloreto de sódio, já não é mais sal.
Eu estou falando do sal. O sal que é sal não perde nunca a sua essência. Essa é a questão. Há um medo tão grande dos crentes se envolverem com as pessoas, porque tem medo das pessoas influenciarem e desviarem. O poder, me parece que o poder no pecado é maior do que o poder da graça. Essa mulher mesmo do fluxo de sangue, em qualquer outro personagem bíblico, seria contaminado. Qualquer outro. Não é que a lei diz? Você tocou numa pessoa que está com fluxo de sangue, um leproso, em alguém cerimonialmente impuro, você se tornaria impuro, leproso e etc. Jesus é o contrário. Quando a mulher toca Jesus, ao invés de Jesus ficar cerimonialmente impuro, é ele que santifica a mulher, porque sai virtude dele. A virtude dele era muito maior do que o poder da mulher de contaminá-lo. O poder da graça é muito maior, o que está em nós é muito maior do que está no mundo, irmãos. O poder de influência que está em nós é muito maior do que o pecado que está no mundo. A graça de Deus derramada na nossa vida, o Espírito Santo na nossa vida, o sangue de Cristo que nos purifica, a palavra de Deus que está em nós transbordando, é muito, infinitamente mais poderoso e poderosa a palavra do que qualquer influência pecaminosa. O problema é que nós estamos sendo um barco que a água está entrando, e o barco foi feito para estar na água. Diga, acho que o maior exemplo disso são os missionários, né? Porque eles saem de um lugar distante, se relacionam com pessoas diferentes, eles vivem ali mesmo da graça. E ele chega lá e influencia, e não é influenciado, né? É que a gente esqueceu que todos nós somos missionários, aí que está o problema. Isso aqui que está o problema. É que todos nós esquecemos que nós temos uma missão de levar Cristo às pessoas. Aí que é o problema. Mas eu acho que talvez há tão pouco Cristo em nós que a gente fica com medo de se encontrar com os demônios. Esse é o problema. Há tão pouca convicção da nossa salvação que a gente tem medo de entrar no terreiro de macumba. Há tão pouca convicção de identidade que a gente tem medo de ter relacionamento social com o homossexual. Há tanta crise de fé que as pessoas têm medo de falar com uma prostituta, um homem casado, por exemplo, tem medo. O que está acontecendo, pelo amor de Jesus Cristo? Eu acho assim, irmão, que o Cristo que a igreja está tendo hoje ainda é o Jesus menino. Na época que Jesus era menino, ele era anônimo, né? Depois do ministério foi que ele realmente mostrou quem ele era. E é esse Jesus que a igreja tem que viver, né? Porque, agora não está falando aí, nós como igreja, eu tive isso por mim. Às vezes numa fila de ônibus, num banco de ônibus, num trem, aonde seja, tem alguém tão sedente para ouvir uma palavra, alguém que já está no desespero, talvez até querendo tirar a vida naquele dia, e ele vem puxar um assunto com a gente, e nós que dizemos que somos evangélicos, que temos a graça, em vez de dar uma palavra de salvação, de cura, de restauração, estamos tão assoberbados com os nossos problemas, e desprezando, às vezes afastando. Eu acho que já seria algo que ia chamar a atenção das pessoas, no momento que a gente desse atenção a alguém. Que a gente vive, irmãos, num tempo onde as pessoas não, mas de jeito nenhum, dispensam o seu tempo para o Zé Ninguém, ou o seu ninguém. Não é? Tanto é que é a questão, né? A gente vê pessoas que elas caem numa burocracia tão grande que para atender o necessitado precisa de agendar, precisa de aquilo outro. Irmãos, pelo amor de Deus, onde a gente está indo? O que a gente tem se tornado? Né? A gente já não deseja mais se relacionar com as pessoas. A gente vive a época, eu digo a gente, a humanidade, né? Como a gente é humano, então a gente está incluído nisso, né? E o crente pior ainda, porque os nossos valores deveriam ser outros, as nossas prioridades deveriam ser outras. E a gente vive num tempo que os relacionamentos têm sido virtuais, que isso para mim não existe, porque é virtual, né? Se é virtual, não existe. Vocês concordam comigo? Como que pode ser um abraço virtual, um beijo virtual? Isso não existe, irmão. É virtual. Virtual, por definição, é aquilo que não é real, né? Então, as pessoas hoje já não têm prazer, alegria do contato humano, do olhar na bolinha do olho, de sentir o contato humano, a química das reações. Não se tem mais. Hoje você nem recebe o telefonema mais de parabéns, é só o WhatsApp ou o Facebook, parabéns. A pessoa se parabeniza já. Não, as pessoas pensam assim, nossa, obrigado a todos que lembraram do meu aniversário. Não foi o Facebook que lembrou, um dia antes, ó,
Não é? Não é não? É verdade. Senão ninguém nem ia saber. Lógico que não, eu estou falando de mim. Vocês devem também ter esquecido de um bocado de gente. E aí o Facebook lembra lá e você foi salvo pelo Facebook. Aquela pessoa vai alimentando, nutrindo uma afeição que a gente não tem, que foi eletrônico. Não foi gerado por um contato. Não foi gerado por uma proximidade. E eu só amo o próximo porque ele está perto. E a tecnologia fez o quê? Afastou os próximos e aproximou os distantes na comunicação, mas não na vida, não nas afetividades. É por isso que hoje não tem dificuldade nenhuma eu desfazer uma amizade, porque eu desfaço da mesma forma que faço, porque só é no clique aqui. Antes era complicado. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora dos Evangelhos. Era uma dificuldade tão grande, irmão, de você desfazer uma amizade, né? Tinha uma história, tinha que olhar no olho, não é? Mas hoje, Zygmunt Bauman, que foi o sociólogo, talvez o principal sociólogo, o último principal sociólogo, que morreu no ano passado, janeiro, fevereiro, desde a década de 60, ele falava a respeito de relações líquidas. Ele falava a respeito não de relacionamentos, sim de conexões. Estou falando em 1960, tá? E o que é conectado é fácil, você conecta e desconecta, é prático. Não tem desgaste, não tem atrito, não tem nada, é prático, negócio, né? Sim, sofisticado. E o Facebook e as mídias sociais é a mesma coisa. Da mesma forma que você aceita, você faz amizade, você desfaz. Você curte e discute. Não é não? Você apertou 2 vezes lá, você discutiu, já que você curtiu. Você bloqueia. Bloqueia fácil, porque é fácil. É muito fácil. É por isso que a gente tem. Você ouve muito isso. Ah, fulano falou. Eu bloqueei. Bloqueio mesmo. E ainda falei um monte antes. E nas igrejas a gente evita. Senta do outro lado, né? Faz vistas grossas à necessidade dos irmãos, das pessoas, dos vizinhos, dos parentes. A gente se torna gente religiosa, que vai praticando um monte de regrinha, um monte de coisa, e ainda vai colocando Deus no meio como desculpa. Lembra dos irmãos lá? Os irmãos não, acho que não posso chamar de irmão aqueles caras. Eles falam assim, não, a gente tem aí um ritual sagrado, e a gente tem uma ofertinha aqui chamada de Corban. Essa ofertinha é porque a gente é fiel a Deus, né? Não pode mexer, é sagrada. Fala, mas Jesus disse, mas calma aí, o pai de vocês e a mãe de vocês não está precisando? Por que vocês estão invalidando o mandamento de Deus por preceito de vocês? Não é? Aí o dízimo se torna maior do que o socorro dos pais? É pecado isso. E eu não estou falando para deixar de fazer uma coisa, faça essa, mas não omita aquelas. Não é? Vocês percebem? Deus me ensina, faça essa primeira, aquela boa. Então, Jesus diz, faça essa e não omita. Entendeu? Mas as principais são o quê? Juízo, a misericórdia e outro negócio que eu esqueci lá. Mas é tudo relacionamento, tudo com as outras pessoas. Então o ensino que a gente está tratando aqui se dá principalmente, e só a partir disso é ensino bíblico, é a partir do relacionamento, a partir de eu e o outro, a preocupação com o outro. É por isso que a gente é capaz de dedicar, irmãos, a nossa vida a uma pessoa. É por isso que a gente tem paciência com uma pessoa. É por isso que mesmo assim a pessoa não querendo, a gente vai atrás. É mesmo assim a pessoa rejeitando várias vezes, a gente não desiste. Ainda que a pessoa fecha a porta da sua casa, o relacionamento, muda de telefone, a gente continua orando. De alguma maneira a gente vai alcançar essa pessoa, de alguma forma, ainda que seja por terceiro, ainda que a pessoa não sabe que é a gente que está ajudando ela, né? E tem casos assim, né? Que a gente tem que se disfarçar, que a pessoa seja ajudada, seja alcançada. Se for reconhecido como mérito meu, tanto faz, não me importa, eu não estou nem aí. E se não vem para a minha igreja, tanto faz também. Eu não trabalho para a minha denominação, sou reino de Deus, né, irmão? Porque a gente tem esse negócio também, não tem não? A gente é o quê? Faccioso. Facções. Eu fiquei assim, há 18 anos atrás aproximadamente, eu era novo convertido, trabalhei numa empresa, e aí o rapaz, ele disse assim, André, você é crente, né? Eu disse, eu sou. Ele disse, qual é a sua facção? Na época, eu fiquei assim meio bravo, né? Mas... facção? Os caras estavam me chamando de quê? Criminoso, alguma coisa assim? Aí, depois de passar do tempo, eu fui dando razão para ele. Então, a gente vai para o nosso intervalo. Mas você queria continuar. Não, é porque quer dizer que cada um defende a sua.